Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um vídeo da Purkit Veneziane Advogados. Eu sou o advogado Rodrigo Domingos, estou aqui com meu sócio, Paulo Purkit. Continuando falando sobre a relação entre a pandemia do coronavírus e as medidas do governo que podem ter algum impacto na nossa privacidade. É um assunto, portanto, de total relevância para todos os brasileiros, que estamos falando aqui de um direito muito importante, que é o direito à privacidade. Nós falamos na semana passada sobre o sistema de monitoramento inteligente do governo do estado de São Paulo. O Dr. Paulo Purkit falou sobre as implicações tecnológicas e jurídicas desse sistema proposto pelo governo. E hoje vamos falar de uma medida do governo federal. Então, hoje é a medida provisória 954, que basicamente estabelece que as empresas de telefonia, estamos falando aqui das quatro grandes, né? Quatro grandes empresas, deverão compartilhar com o IBGE dados pessoais de seus clientes. Só contextualizando, por conta da pandemia do coronavírus, o IBGE iria fazer o censo, ou seja, aquelas entrevistas de domicílio em domicílio de cada brasileiro, e por conta do coronavírus, por conta da necessidade de isolamento social, o IBGE entende que vai fazer essas entrevistas, não mais pessoalmente, mas por telefone. Nesse contexto, a presidência, né, editou a medida provisória 954, determinando que essas empresas compartilhem 3 dados com o IBGE. Então, nós estamos falando aqui do nome de cada assinante, o endereço e o telefone, para que possa fazer essas entrevistas e fazer esse censo, né, para fins estatísticos. Basicamente, então, resumindo, essa medida provisória estabelece que as empresas devem compartilhar dados pessoais, e isso teve muita repercussão jurídica. Então, eu passo a palavra agora para o Paulo Purkit para ele falar sobre essas consequências jurídicas e como isso impacta a nossa privacidade. Obrigado, Rodrigo. Justamente, eu queria começar aí até falando do impacto dessa medida provisória, né? Quando você fala em linhas telefônicas, você não está falando de 1 milhão, 2 milhões, mas você está falando de centenas de milhões de brasileiros. Hoje, na verdade, praticamente nós temos aí 200 milhões de linhas entre fixas e móveis de brasileiros. Então, efetivamente, é algo muito invasivo se você pensa que de cada brasileiro você vai saber o nome, vai saber o endereço, vai saber o telefone, né? Então, a grande preocupação que tem é justamente de como essas informações vão ser usadas. Eu gostaria, na verdade, até de começar fazendo uma pequena introdução aqui a respeito da questão jurídica. O que é uma medida provisória? Numa situação normal, né, as leis elas sofrem processos legislativos e elas são criadas e debatidas no Congresso Nacional, seja começando no Senado, indo para a Câmara dos Deputados, seja começando na Câmara dos Deputados, indo para o Senado. Mas, justamente, em situações excepcionais, você vai ter uma medida provisória onde o chefe do executivo, na verdade, o presidente, ele pode legislar, ele pode fazer uma nova lei, e essa nova lei, assim que ele assina e publica, ela passa a ter eficácia. Então, justamente, uma MP é uma lei que o presidente da República pode fazer meio que de sopetão, né? Ele acordou hoje, achou e fez a lei. Mas não é bem assim, né? A própria Constituição impõe 2 requisitos básicos para que o presidente possa fazer uma medida provisória, que é justamente ela ter relevância e urgência, porque efetivamente quem tem que fazer as leis é o Congresso, não é o Executivo. O Executivo, como o nome diz, tem que executar, né? Então, essa MP ela é criada, ou editada, desculpe, aí, pela presidência, publicada e tudo mais, e ela tem depois, dentro do processo legislativo, 120 dias, sendo 60 mais 60, para que o Congresso debata e faça o projeto de lei de transformar a MP efetivamente numa lei.
e dentro desse processo vai ter todo um debate, vai ter toda uma discussão. Então, só para se ter uma ideia, essa MP teve cerca de 340 emendas quando chegou no Congresso, ou seja, deputados e senadores viram mais de 300 pontos, 340 pontos que deverão ser alterados nessa medida provisória. Né? Então, a MP 954 justamente foi editada, né, foi publicada no dia 17/4, agora de abril de 2020, ou seja, numa sexta-feira, né, final daí da semana, né, justamente justificando que existe uma necessidade de obtenção de informações estatísticas pelo IBGE, que, como o Rodrigo bem colocou, justamente em função da pandemia, não podem ser as visitas, e, na verdade, se consulta até o site, o sítio eletrônico do IBGE, ele até coloca que o censo, que é feito a cada 10 anos, seria feito um censo completo. Agora, em 2020, ele foi cancelado. Né? Então, a medida provisória começa alegando que esse pedido de informação que é feito desses centenas de milhões de brasileiros, elas são efetivamente para uma finalidade estatística uma finalidade estatística do IBGE. Né? Nele, as operadoras de telefonia, tanto fixa quanto móvel, né, olha só, passam as informações em formato eletrônico, como o Rodrigo já adiantou também, com nome, endereço e telefone de cada assinante, sejam pessoas físicas ou jurídicas, empresas. É isso que eu ia falar, só te interrompendo, Paulo, eu ia falar exatamente isso, né? Não é só pessoa física, também inclui também pessoa jurídica. E cada pessoa física pode ter mais de uma linha. Então, a gente está falando aqui de um conjunto de dados pessoais gigantesco, né? Mas devolvo a palavra, interrompendo o seu raciocínio. Não, agradeço, Rodrigo. É algo importante, né? Porque a gente está pensando em dados pessoais, mas tem até o dado das empresas, né? Envolvidos aí nessa questão, né? E justamente justifica que com essas informações será possível o IBGE realizar entrevistas não presenciais e fazer pesquisas domiciliares, né? Em que os dados aí serão utilizados, né, garante que serão utilizados de forma direta e exclusiva pelo IBGE para a produção das estatísticas oficiais e justamente tem um processo muito sério. Ele justamente coloca que em 3 dias após a publicação da MP, o IBGE ouvirá a Anatel, né, que é a agência que regula as empresas de telecomunicação, sobre a forma como deverão ser fornecidas as informações, e que, a partir daí, teriam 7 dias para que fossem atendidas as solicitações do IBGE na primeira solicitação e 14 dias nas demais solicitações. Aqui você já vê que existe um atropelo, né? Geralmente, a primeira vez, provavelmente demandaria mais tempo, de entendimento. Não, mas a lógica é ao contrário. A primeira vez tem que entregar em 7 dias. Né? As demais vezes pode ser em 14 dias. Né? Muito estranho isso. Né? Os dados deveriam ser fornecidamente ao IBGE e seriam tratados em caráter sigiloso. E somente poderiam ser utilizados para a finalidade proposta, ou seja, para o uso de estatística, e não poderiam ser compartilhados com outros órgãos. Então, a MP ela quis dar aí realmente vamos dizer, um caráter, né, de confidencialidade, de uma preocupação com os dados, inclusive em forma que o IBGE disporá no seu site eletrônico, né, na Rede Mundial de Computadores, a posteriori, um relatório de impacto à proteção de privacidade. Então, basicamente, em linhas gerais, poderiam dizer que é isso o que a MP 954 se propõe, ou pedia de informações, e a forma como ele pedia era dessa forma. Perfeito, Paulo. Você falou, acho que uma coisa muito importante na sua explicação,
quando você falou do processo legislativo, da medida provisória, que é basicamente para casos de urgência, né? Então, são casos em que você não pode esperar o processo legislativo, né? Que tem um trâmite, tem um tempo dele. Então, você usa esse instrumento que é a medida provisória. E aí surge a primeira dúvida, né? Qual seria a urgência de ter esses dados, sendo que o censo é realizado a cada 10 anos, e inclusive esse ano foi até, pode ser prorrogado, enfim. Realmente surge essa primeira dúvida de qual seria essa urgência para essa medida provisória. Mas você também falou que essa medida provisória, pelo texto, ela garantiria ali o sigilo, garantiria que esses dados seriam utilizados somente para essa finalidade. E a gente viu que diversos partidos, a própria OAB, foi buscar o Poder Judiciário, afirmando que esse texto da medida provisória seria inconstitucional, ou seja, ele seria contra a Constituição do Brasil, principalmente por conta da violação à privacidade. Então, eu te pergunto, por que esses partidos e a OAB foram buscar o Poder Judiciário alegando que teria ali uma violação à privacidade? Perfeito, Rodrigo. Você até apontou um ponto também importante que está sendo discutido, que é justamente o meio utilizado para você ter uma legislação não seria uma medida provisória, né? Conforme você muito bem colocou, não caberia medida provisória porque não tem como justificar urgência e relevância, né? Uma vez que justamente o IBGE trata de questões estatísticas, e essas questões estatísticas você não precisa ter, né, em estatística tem aquele conceito de espaço amostral, né, como a gente vê muito nas pesquisas eleitorais. Para se fazer uma pesquisa eleitoral, se fazer algo estatístico, você obviamente não vai entrevistar todos os eleitores, né, no caso de uma eleição. Aqui também não teria necessidade de você obter o dado de todos os brasileiros que têm linhas telefônicas, né? Um conjunto, como a gente pode ver até nas pesquisas eleitorais, com alguns milhares de entrevistados, você consegue, né, dentro desse espaço amostral, definir com certa significância e certa margem de erro, você consegue efetivamente uma precisão muito grande da realidade fazendo esse tratamento estatístico. Então, um ponto que preocupa, né, além da questão de ter sido usado uma MP, que não deveria ser um projeto de lei, tramitar normal pelo Congresso, essa outra questão aí, de que se a gente está falando de estatística, você não precisa desse universo todo de pessoas para você efetivamente conhecer a realidade ou conhecer uma fotografia muito próxima da realidade, que justamente é o que, nos anos que não são completo o censo, né, como foi em 2010, seria em 2020, o IBGE usa o PNAD por amostragem de domicílio, né, que é a Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílio, onde ele obtém uma série de informações estatísticas para poder basear os trabalhos e fornecer dados para o governo federal criar e manter as políticas públicas adequadas, né? Então, isso não se justifica. Um outro ponto aí, efetivamente, em relação à proteção de dados pessoais, tem relação com isso também, que é conhecido como o princípio da minimização dos dados pessoais, ou seja, também relacionado com o que é conhecido como proporcionalidade. Para você conseguir usar os dados pessoais, você tem que ser proporcional aos objetivos que você quer alcançar. Como eu muito bem coloquei aqui agora há pouco, você, para uma estatística, você não precisa do universo inteiro. Então, não se justifica, pelo princípio da minimização dos dados, que é também conhecido como o princípio da proporcionalidade, não se justifica você entrevistar praticamente a população toda brasileira, né? E outro ponto também muito importante é a forma como essa medida provisória, né, ela coloca assim uma questão
de muita urgência. Efetivamente, se a gente colocar os dois prazos que eu comentei, que era 3 dias para a Anatel regulamentar e mais 7 para as operadoras fornecerem os dados para o IBGE, a gente está falando em 10 dias, né? Qual é a urgência, né? Ou seja, nem dados sobre vacinação, dados de saúde muito mais críticos que a gente tem nessa pandemia, estão sendo utilizados ou estão sendo solicitados com tanta urgência. Então, é outra coisa que também não se coaduna com a realidade que a gente está vivendo, né? E um ponto também, né, que dá aquela aparência de estar preocupado com os dados pessoais, a medida provisória diz que vai fazer o relatório de impacto à proteção da privacidade dos dados pessoais e disponibilizar isso no site a posteriori. Isso daí vai contra todas as boas práticas, né, de governança de dados pessoais. Na verdade, antes de você fazer qualquer coleta de dados, é que você tem que fazer um relatório de impacto à proteção da privacidade. Por quê? Porque é óbvio, né? Se você obtém aquelas informações e fizer um determinado tratamento e for resultar em prejuízo aos titulares dos dados, né? As liberdades, a privacidade dos titulares dos dados, na verdade, quando você descobrir isso, você já fez essa violação, né? Então, apesar da MP dar aquela aparência de que estaria aí, vamos dizer assim, preocupada com o impacto que causaria na privacidade, ela, na verdade, justamente constata que o morto já morreu, né? Não toma nenhuma ação preventiva. É totalmente inócuo colocar que irá fazer um relatório de impacto à proteção à privacidade a posteriori, né? Tudo isso daí não faz muito sentido. Perfeito. Isso também nos leva a essa dúvida sobre a medida provisória, né? Porque se você faz a medida provisória e já tem essa entrega desses dados pessoais, mesmo que o Congresso, depois de um amplo debate, entenda que tem que desfazer essa medida provisória, você não tem como desfazer essa entrega, né? O dado já foi, como você falou, o dado já foi violado, já foi entregue, já teve a violação de privacidade. Mas voltando para a parte prática, a gente comentou que a OAB e os partidos políticos foram no Poder Judiciário. Como que o Poder Judiciário respondeu, né? Como é que estão essas medidas judiciais? Quais foram elas? E como é que está isso hoje na prática? Perfeito, Rodrigo. As coisas que a gente vai dar uma passada rápida, né? Vai ver que evoluíram de uma forma muito rápida. Como eu comecei dizendo, no dia 17 de abril, foi sancionada, foi publicada a MP, né? E isso é uma sexta-feira. Na própria segunda-feira, tanto alguns partidos, como o PSB, PSDB, como a Ordem dos Advogados do Brasil, né, a seção federal, entraram com uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, né? Foi justamente nomeada a ministra Rosa Weber, como relatora desse processo, e logo no dia 21 ela deu um prazo de 48 horas para que o Executivo Federal prestasse esclarecimentos, né, em relação a essa MP, com base em tudo isso que a gente estava discutindo da violação dos dados pessoais, que era a fundamentação básica da ADI, né, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Mas o que ocorreu? Já no dia seguinte, dia 21, a ministra pede informações ao governo, mas no dia 22, o IBGE já publicou a Instrução Normativa 2 e 22, aquela, lembra, que colocava que teria que ser solicitado às operadoras. Então, muito rapidamente já publicou essa Instrução Normativa e oficiou as operadoras para, com urgência, entregar as informações. Nítida atitude de querer atropelar tudo, e não que houvesse efetivamente um trâmite, né? A ministra Rosa Weber pede informações,
em vez de você prestar informações para o STF, você, na verdade, oficia as operadoras para que elas agilizem o processo de entrega das informações, né? Existe aí um descompasso muito grande, né? No dia seguinte, dia 23, justamente, a própria OAB, né, percebendo que justamente haveria risco de perecer o direito, ou seja, se as operadoras entregassem essas informações ao IBGE, seria inócua, né, a declaração de inconstitucionalidade, a ADI. Então, ele justamente no dia 23 peticionou solicitando prioridade na tramitação do feito, né? E realmente foi atendido. No dia 24, em decisão monocrática, a ministra Rosa Weber concede liminarmente o pedido, que é a suspensão dos efeitos da MP, né? E justamente já submete ao plenário da Corte, né? Quer dizer, ou seja, essa decisão que foi uma decisão monocrática vai se tornar uma decisão colegiada do plenário do STF para decidir efetivamente, aí na verdade não é nem se suspende, ela suspendeu, mas o plenário vai decidir se efetivamente ela é inconstitucional, né? E vai declarar a inconstitucionalidade da medida provisória, né? Justamente a ministra fundamenta, né, basicamente nos aspectos que nós discutimos agora há pouco, né, e justamente conclui que assim irá prevenir danos irreparáveis à intimidade e ao sigilo da vida privada de mais de centenas de milhões de usuários do serviço de telefonia fixa e móvel, né? Quer dizer, a ministra Rosa Weber reconheceu que existia efetivamente um risco à privacidade dos assinantes aqui de telefonia. Bacana, Paulo. Então, só fazendo um resumo, basicamente o que a gente tem com essa medida provisória é uma discussão sobre a violação da privacidade, né, dos brasileiros, o que assusta um pouco, né, para a pessoa, para o cidadão comum, esse pedido de todos os dados, né? Então, basicamente, seria o telefone e endereço de todos os brasileiros, sem exceção, né? Você está pegando ali 4 operadoras, que é basicamente todo o país. Do ponto de vista material, tem essa discussão sobre a privacidade de dados e tem essa questão também processual, digamos assim, da medida provisória, dessas medidas para tentar obter esses dados antes da decisão do STF, né? Tudo isso causa muita preocupação. E é muito bom que a sociedade esteja discutindo, debatendo isso, né? Que a OAB vai lá no STF. Isso só prova a relevância do assunto, né? A gente tem aqui uma discussão sendo travada no Congresso Nacional, uma discussão no STF. Porque quando a gente fala de dados pessoais é algo muito relevante e a gente tem que estar sempre vigilante, né? Perfeito. Mas é isso, acho que o vídeo não vai ficar muito longo. Tem mais alguma coisa que você queria falar, Paulo? Eu acho que a gente fez aqui. Só concluir justamente que, reforçando o que você colocou, que efetivamente tanto o Judiciário, como a gente viu, STJ, TJ de São Paulo, o STF, eles estão muito atentos a essa questão da privacidade, né, dos brasileiros, estão trabalhando com isso. Um outro ponto aí importante, né, é que existe a PEC 17 de 2019, que incluiria a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais. Ela ainda está em trâmite, ou seja, ela ainda ainda está dentro do processo legislativo, né, mas apesar de não estar isso consubstanciado no texto constitucional, ele já é entendido como algo dentro do quadro geral da Constituição, né, do artigo 5º, inciso 10, inciso 12, né, já são uma garantia suficiente de que é muito importante a preservação da intimidade dentro da legislação brasileira, né. Um outro ponto aí que eu gostaria de colocar também né, às vezes pessoas que são leigas falam, e qual é a relação, se eu tivesse a LGPD já em vigor, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, se causaria algum impacto tal.
O que a gente tem que lembrar é que o Supremo Tribunal Federal é uma corte constitucional, portanto, o paradigma de comparação ou a régua, né, usada pelo STF é a Constituição. Então, estando ou não, né, a LGPD em vigor, né, a nossa Constituição já garante uma série de direitos em relação à privacidade dos brasileiros, que é muito importante. Eu acho que é essa consideração final, Rodrigo. Perfeito, Paulo. Então, muito obrigado pelos seus comentários, por essa explicação, tanto do ponto de vista, né, da direito de privacidade, quanto explicando, né, o trâmite legislativo, explicando essas ações judiciais, né, e como que isso se dá na prática. A gente vai continuar acompanhando, e qualquer novidade a gente atualiza essas informações. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos que estão nos assistindo aí. Espero que seja outro. Abraço a todos e até a próxima.